Oi, gente, boa tarde. Sou eu, Amanda, aqui do canal Amanda Cunha, Advogados Reunidos. Bom, hoje a programação deveria ser sobre postagem motivacional, mas a nossa categoria anda com poucos motivos para ficar motivada profissionalmente, pelo menos em algumas áreas, acredito eu. O que acontece? Reiterando, como todos sabem, quem já assistiu algumas das postagens anteriores, nós estamos promovendo um ato justamente questão à valorização da advocacia, recuperação da nossa dignidade profissional. Muitos de nós atuamos na área consumerista, trabalhista, mas em áreas que levam muito... Perdão, gravando no celular rapidinho hoje. Mas muitas áreas que levam em efeito, por exemplo, o arbitramento de punição em razão da violação cometida. Há um engano achando que o dano moral, eu acredito que seja pela designação, pela denominação do nome, seja somente em questão do sofrimento. Quer dizer, se uma violação lhe causa um sofrimento, então se espera que a pessoa fique muito angustiada, seja humilhada e tudo mais, a indenização. Mas isso é uma inverdade. O dano moral não vai ser explorado agora aqui, falado. É só para fazer essa pequena introdução, não muito motivacional, mas tem o seu condão. Uma vez que você trabalhou, aplicou a lei ao caso concreto e demonstrou ter ocorrido essa violação, é indistinguível e inseparável que deve haver uma punição pecuniária. Inclusive, nós vemos que muitos juízes têm ações do consumidor com ganho de causa, tutela antecipada, deferida, e os danos morais são muito bons, assim, são bem altos, e eles têm muitas ações, interessantemente falando, porque foi o judiciário que criou a história do litigante quanto mais. O litigante quanto mais é aquela pessoa que tem muitos processos. Já falei anteriormente, a gente tem muito consumo, a gente tem que consumir, a gente tem que ter produtos e fornecimento de serviços, eles são falhos, não resolve, a gente geralmente precisa procurar tutela jurisdicional. Então, os juízes não têm direito de processar? Lógico que tem, mas eles não podem condenar uma prática, por assim dizer, que eles mesmos cometem. Por exemplo, a gente não pode dizer que uma pessoa que tem 6, 7 processos é um litigante quanto mais quando a gente pega um juiz que tem 10. E, infelizmente, são juízes que pregam isso, pregam banalização do dano moral, mero aborrecimento não se indeniza e, como vemos nas causas, os problemas são bem parecidos com os nossos clientes. Aí entra a questão do post original de hoje, que é a questão da motivação. Particularmente, eu e mais alguns colegas andamos sentindo muita dificuldade de motivação. Porque a gente se especializa, a gente estuda, a gente frequenta fóruns, seminários, compra livro, gasta dinheiro com material, gasta tempo, anula projetos de vida, projetos pessoais, alternativas, adia planos e principalmente a questão da qualificação mesmo, que é uma coisa que você deve perseguir. Então, o que desestimula? O próprio judiciário, que é uma das principais formas da gente trabalhar, da gente exercer, não querer fazer o trabalho dele, que é prestar a tutela jurisdicional, que é dar o acesso ao judiciário, o que nos impede de advogar. Porque nem todos nós temos que litigar o tempo todo, demandar, processar o tempo todo. Mas o Brasil não tem essa cultura da advocacia preventiva. E isso dificulta muito o trabalho, porque a advocacia preventiva seria o ideal, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, remunerar um escritório que possa prevenir ou então minorar os seus problemas e resolver sem precisar do processo. A maioria nos procura quando já está complicado. E a gente não conseguir fazer com que o nosso cliente obtenha a prestação judicial adequada, obtenha a justiça, por exemplo, ele teve o direito violado, ele teve um comportamento anormal da empresa, por exemplo, que ela preferiu adotar um comportamento que não está de acordo com as leis. Então, se ela violou a lei, por óbvio, ela tem que ser
punida. Como ela vai ser punida? Pecuniariamente. Ela não pode ser punida, por exemplo, somente para devolver um determinado bem. E quando não há o que devolver mais? Ela vai devolver como a pessoa estava antes de ter aquele problema? São questões que nos parecem óbvias e é aí que entra a nossa desestimulação. É óbvio, a gente demonstra que é óbvio e ainda assim a gente perde. Ou então a gente ganha e depois vem um recurso e é reformado e tira aquilo que você ganhou. É desrespeitado o que o juiz decidiu, de uma forma, não de uma forma equânime. Então a gente está com um pouquinho de falta de motivação. O porquê da gente estar aqui, do porquê da gente continuar se especializando. Quem vai querer entrar com o processo, pagar os honorários do advogado, sabendo que vai perder? Aí entra também esse ato que a gente está fazendo. Se você é um bom profissional, se você trabalha, se você, apesar do cansaço, da depressão, de tudo, ainda acredita que você pode exercer advocacia, que você acredita que possa haver uma reforma no judiciário, pelo menos da mentalidade deles, que eles passem a enxergar os autores e os advogados como humanos. Eu gostaria que nós todos, advogados, gostaríamos que a sociedade apoiasse a gente nisso. Porque, na verdade, é de vocês que a gente tira essa questão da nossa advocacia, previdenciária, trabalhista, civil, bancário, consumidor, família, tudo isso. Se você sofre um sério dano no seu trabalho e ninguém reconhece que você sofreu um forte abalo lá, ou então somente pela violação em si, a gente não tem o que fazer. E essa sensação de mãos amarradas, justamente por quem deveria aplicar a lei, é o que nos tem trazido essa depressão profissional, por assim dizer. Então a gente não quer desistir da nossa profissão, a gente se dedicou muito, a gente estudou muito e estuda muito, praticamente todos os dias tem que fazer uma atualização e ter que ler. Então é isso. Hoje foi só uma conversa. Acredito que eu vá fazer mais alguma coisa hoje sobre o dano moral, mas foi uma conversa para os profissionais de agora, entender como a gente está triste, como a gente está chateado com tudo que está acontecendo e ver que a gente precisa desse apoio e que a gente espera vocês no dia 15 de setembro, às 13 horas, lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Lembrando que, infelizmente, a OAB decidiu fazer um ato no dia 14, mas não é o mesmo ato. O nosso vem da mobilização de advogados que estão realmente interessados na melhoria. Não estamos, digamos assim, nos aproveitando de um movimento, pegando carona em um movimento nenhum, para sabotar movimento nenhum. A gente está criando isso já tem meses, a gente já tem conversado isso há meses, e eles agora pegaram uma carona com o intuito de esvaziar o nosso movimento. O nosso movimento é legítimo, nós estamos arcando com o nosso dinheiro e não com o dinheiro do contribuinte, que é o que paga a anuidade, que é o que paga os exames da ordem. Então a gente espera que vocês estejam no evento do dia 15 de setembro e pra gente parar de ficar deprimido, pra gente voltar a ser feliz advogando, porque eu quero voltar a ter aquela sensação boa de ser a advogada e prestar o melhor serviço, que a gente já faz isso, mas a gente quer prestar o melhor serviço e mostrar que a gente tem um judiciário que lê, que estuda os casos que a gente apresenta a eles. Então é com essa mensagem final de que há uma esperança, de que a gente tem essa melhoria sim, uma esperança concreta, de que a gente tem essa melhoria de mentalidade nos juízes, até mesmo porque eles também precisam, né, tendo em vista os inúmeros processos que tem deles, esse apoio de vocês e dos advogados e da sociedade. Então, boa tarde, um bom final de semana, caso a gente não se encontre novamente. Fique atento para as novas postagens e deem sugestões, o que vocês querem ouvir. A gente está focado nessa questão do movimento, mas mandem sugestões para a gente, direito consumidor, direito do trabalho, direito ao previdenciário, o que vocês precisarem. Mandem uma sugestão pra gente, a gente faz um vídeo, então faz um artigo legal para vocês. Uma boa tarde.